você que acompanha a nossa programação aqui na TV Câmara de Salvador. É um prazer estar com você mais uma vez, invadindo a sua casa, o seu espaço, mas é para um assunto importante. Estamos começando o Azeviche e vamos tratar aqui de diversos assuntos do seu, do meu, do nosso interesse. Porque eu não sei se você tem conhecimento, mas a Bahia não tem ainda uma DECRAD, que é uma delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância, assim como tem no Rio de Janeiro. Mas, desde 2022, passou a contar com a COERCID, que é a Coordenação de Repressão dos Crimes de Intolerância e Discriminação para atender pessoas LGBTQIAPN+, com deficiência e também aqueles que sofrem qualquer crime relacionado à raça, religião e etnia. Com isso, os registros de crime dessa natureza podem ser feitos normalmente em qualquer delegacia, mas a COERCID dá as devidas orientações e faz o acompanhamento desses casos. A sede da entidade fica na Rua do Tesouro, número 39, no centro. E para falar um pouquinho mais sobre esse trabalho da coordenação, eu converso agora com Ana Cristina Carvalho, ela que é delegada da Polícia Civil há 21 anos, especialista em segurança pública e está à frente da COERCID. Seja bem-vinda, Ana, tudo bem com você? Tudo bem, Cristiane, obrigada pelo convite, né? E pela oportunidade de falar sobre a COERCID e o trabalho que a gente faz. Perfeito. Antes de falar da COERCID, eu quero saber mais de você, né? Eu sempre dou essa oportunidade aqui das pessoas conhecerem quem está falando. Então, você tem 21 anos à frente da Polícia Civil, né? E dentro da Polícia Civil, dentro da corporação. Mas eu quero que você fale da sua trajetória. Ser policial sempre foi um sonho? Como é que você começou aí na sua carreira profissional? Vamos lá. Eu sou sergipana, né? Fiz o concurso da Polícia Civil em 2001. Ingressei no final de 2001, inicialmente fui para o interior, para algumas cidades do interior. Trabalhei também na coordenadoria de Feira de Santana, fui inclusive delegada de homicídios de Feira de Santana. E em setembro de 2016 eu vim para Salvador. Inicialmente trabalhei no DHPP, né, fui delegada de homicídios, até o convite para integrar a equipe da COERCID, né? O convite foi feito em julho de 2021, porque já estava nos trâmites, né, para a coordenação, para o lançamento da coordenação. E em março de 2022, o ano passado, a COERCID foi inaugurada. Mas e antes? Era uma coisa que você já sonhava ser policial ou não? Não. Foi por acaso? Não, mas eu digo assim, a gente brinca e diz assim, às vezes tem situações que a gente leva aquele abraço de urso, né, e diz assim, o urso não solta mais, mas a gente também não quer soltar o urso, não é? Porque dentre as várias carreiras jurídicas, eu acho que a carreira de delegado de polícia é uma carreira bem interessante, né? Porque a gente lida com as questões jurídicas, mas lida também com a questão do fato de ser uma força policial, de ser um braço armado do Estado. Então, trabalhar dentro dessa perspectiva é um desafio. É um desafio porque muitas situações, na maioria das vezes, na área criminal, por exemplo, eu acho que praticamente todas, não vou dizer todas, né? Porque tem as ações privadas, mas a maior parte das ações penais surgem na delegacia, né? Desde o início do inquérito policial, do termo circunstanciado, né? Do registro da ocorrência, até a conclusão do procedimento policial, encaminhamento à justiça, que aí vem o processo criminal. Então, a importância do trabalho da gente, né? Da Polícia Civil, Polícia Federal, cada um nas suas atribuições, como um todo, porque é o que movimenta realmente o processo criminal. Passar por uma delegacia. Claro. Você falou no começo da sua fala sobre as suas demais atuações anteriores, né? E você trabalhou na delegacia de homicídios. Foi delegada de homicídios em Feira de Santana. A gente está num momento de cada vez mais buscar equidade entre funções, né, masculinas, femininas. A gente busca cada vez mais essa equidade. Atualmente, a gente vê cada vez mais a presença feminina dentro das corporações. Temos, inclusive, mulheres à frente de batalhões, né, comandantes, isso é maravilhoso. Mas, no começo, há 20 anos atrás, né, desde que você, enfim, adentrou para uma corporação, para a Polícia Civil,
O cenário sempre foi esse? Você sempre transitou tranquilamente? Ou houve aquele momento em que você sentiu uma maior pressão masculina por ser uma figura feminina dentro de uma delegacia, à frente de uma delegacia, por exemplo? Como é que foi, nesse sentido aí, esse seu caminhar dentro da polícia? Olha, eu acredito que a minha turma, em 2001, a gente trouxe uma mudança de paradigma, principalmente porque nós somos lotados no interior. Então, assim, a primeira lotação minha é uma cidade chamada Antônio Gonçalves, fica próxima a Senhor do Bonfim. E eu lembro, eu tinha 26 anos, né? Prestes a completar 27 anos. Eu era bem mionzinha, assim, magrinha. E quando eu assumi logo, né, que as pessoas procuravam na delegacia, diziam, pode entrar. E entravam e perguntavam, cadê o delegado? E eu dizia, sou eu. E assim, tipo, mudava a postura, mudava a entonação da voz, sou eu, assim, meio que, sabe? Já falava brava, já assim, falava me brava, respeite. assim, tipo, eu não sou o delegador, mas você está vendo que é uma delegada e eu vou resolver a sua situação, que é o que importa, né? E acredito que é uma luta constante, né? Porque no imaginário e na vivência realmente tem-se que a polícia é um ambiente masculino, mas a gente avançou bastante nisso, muito. Inclusive, hoje eu faço questão de dizer onde vou. A nossa instituição é dirigida por 2 mulheres, né? Depois de mais de 200 anos, né, nós temos uma delegada-geral adjunta, 2 mulheres, inclusive a delegada-geral adjunta é uma mulher negra, né? E isso a gente vê como um avanço, né? Porque a gente pode ocupar qualquer espaço, né? E na polícia não seria diferente. Exatamente. E é essa a importância da gente ter essa representatividade a todo momento em todos os espaços. Mas vamos falar especificamente da Coercid, que é o que a gente quer abordar aqui hoje. Ela surgiu, como eu disse no começo, em 2022. Né? Você já tinha esse convite, já vinha se preparando para estar à frente da coordenação. Mas explica para a gente como é que se dá na prática esse trabalho de apoio, de acompanhamento das ocorrências relacionadas à intolerância, à discriminação, enfim, explica um pouquinho. Vamos lá. A Coercid foi criada através de um decreto do governo do estado, né? Nós iniciamos as atividades em 21 de março do ano passado, né? Como você falou no início, aqui próximo, no Pelourinho. A Coercid não é uma unidade operativa, como você também pontuou no início, e aí eu explico o que seria uma unidade operativa. Uma unidade, uma delegacia, né? Em que você faz todo o ciclo, desde o registro da ocorrência até a remessa do procedimento para o judiciário, para que aquele procedimento policial se torne um processo, falando assim bem popularmente. Enfim, mas qual seria então o trabalho da Coercid? Bom, a partir do momento que as ocorrências são registradas nas unidades, né, relacionadas a racismo, intolerância religiosa, LGBTfobia, pessoas com deficiência, nós fazemos o acompanhamento. Em que sentido? Ver se aquela ocorrência foi devidamente registrada, se os elementos que configuram aquele crime, aquela tipificação penal, foram realmente explicitados, se realmente está colocado de forma clara, né? Muitas vezes a gente faz a oitiva das pessoas, das vítimas, das testemunhas. Primeiras providências, se a pessoa vai à Coercid e faz o registro da ocorrência lá, por exemplo, está lesionada, a gente expede a guia de lesões para que seja feito o exame. Se há necessidade de perícia, a gente expede as guias também para que sejam feitas as perícias, enfim. Então, a função da Coercid, enquanto coordenação, é dar um apoio, um suporte às unidades que são operativas. Os inquéritos, os procedimentos ficam a cargo das unidades, e aí eu faço a ressalva de que capital e interior, a gente não acompanha ocorrências só de Salvador e região metropolitana, né? A gente faz as ocorrências de todo o estado da Bahia relacionadas a essas temáticas. Então, assim, uma pessoa que sofre algum tipo de discriminação, de intolerância, de racismo, LGBTfobia, elas podem recorrer a qualquer delegacia para registrar uma ocorrência e a Coercid vai fazer o acompanhamento desse caso, é isso? A gente faz o acompanhamento até a remessa do procedimento policial ao judiciário. Perfeito.
só queria acrescentar uma outra possibilidade de registro de ocorrência, que é a delegacia virtual. Sim, importante. Porque quando a pessoa registra via meio eletrônico, essa ocorrência vai ser direcionada para uma unidade operativa, ou seja, para uma delegacia, e a partir do momento que é direcionada para a unidade, a gente faz o acompanhamento. Isso tem facilitado bastante, né, doutora? Porque, por exemplo, uma pessoa que sofre algum tipo de crime, às vezes imagina chegar numa delegacia, não ter o devido acolhimento e não conseguir fazer aquele registro como gostaria. Então, talvez a delegacia virtual tenha aberto muito essa possibilidade para essas pessoas que se sentem constrangidas, muitas vezes, e com medo, com receio de chegar numa delegacia, não ter aquele devido acolhimento. Isso acho que dá uma abertura um pouco maior para essas pessoas fazerem esse registro, né? Tem essa questão, mas aí abre-se a possibilidade do registro na Coecid, né, diretamente com a gente, mas a finalidade da delegacia virtual como um todo é justamente facilitar para o cidadão registrar toda e qualquer ocorrência, né? Então, tem uma equipe que faz a triagem, né, para fazer a tipificação. Isso aqui é um roubo, isso aqui é um furto, isso aqui é racismo, né? Isso aqui é LGBTfobia, e fazer o direcionamento para as unidades. E a partir daí a gente fazer o acompanhamento. Perfeito. Uma outra questão que eu queria que a senhora tratasse aqui com a gente é sobre esse acolhimento, né, que eu citei aqui agora. A Coecid é uma coordenação especializada no atendimento a este público. Então, eu imagino que vocês tenham um preparo justamente desses profissionais que atuam nessa delegacia para receber esse público, né? Então, como é que se dá essa capacitação dos agentes? Que tipo de diálogos vocês têm ali para poder essa pessoa que vai registrar a ocorrência ou enfim, que vai ali para prestar mais, né, esclarecimentos ou dar alguma informação, que ela se sinta devidamente acolhida, enfim, naquele espaço? Olha, Cristiane, no início, né, para a formação da Coecid, né, nós somos oriundos do DHPP, porque quando iniciamos, nós éramos coordenação ligada ao Departamento de Homicídios, né? E aí eu tive a preocupação de dizer quem são as pessoas que têm interesse, primeiramente, né? Porque eu acredito que a pessoa que quer trabalhar com essas questões, ela já se dispõe, né? Ela já tem um a mais, né, para realmente trabalhar com essas temáticas. Um olhar né? mais sensível. Exatamente. Então, assim, inicialmente vieram, por exemplo, 2 investigadores que trabalhavam no Departamento de Pessoas Desaparecidas do DHPP, que tem um perfil semelhante à Coecid, né? O atendimento de pessoas em situação de algum tipo de vulnerabilidade. Mas, para que a gente assumisse as funções, nós passamos por capacitação também, né? E essa capacitação tem sido constante. Costumeiramente, eles fazem cursos, eu faço cursos, né? E visto também essa necessidade, já que a gente trabalha com as unidades operativas, a gente também sinalizou, mas que a instituição já tinha essa preocupação e já fazia. Mas a gente sinalizou para que os policiais das unidades operativas, eles também passem por capacitações nesse sentido. Porque no formato que a gente trabalha, então, as pessoas procuram também diretamente a delegacia. Então, é importante que, procurando a delegacia, qualquer que seja, que na delegacia também tenha um atendimento diferenciado por conta da situação da vulnerabilidade, né? A gente não pode falar, né? Não tem como você comparar um crime de racismo com um crime de furto, de dano, de roubo. Eu sempre falo isso porque faço capacitações, inclusive participo, junto aos policiais, que não são os mesmos bens jurídicos, né? Porque a gente está tratando de bens jurídicos distintos, mas nos casos das pessoas, dos grupos vulnerabilizados, a gente fala de dor também. E essa dor tem que ser minimamente entendida por quem está fazendo atendimento. Desse tempo para cá, nesse um ano, né? Praticamente, um ano e um pouquinho, de existência da Coecid, houve algum caso assim que mais te marcou, que mais te chocou, que mais te impactou, que vocês fizeram o encaminhamento e viram ali a conclusão, enfim? Olha, eu sei que devem ser vários. Para elencar algum, deve ser difícil. São vários mesmo, mas assim, eu gosto de falar do positivo, das experiências positivas.
No Carnaval nós trabalhamos, né? Nós tivemos 3 postos. E no Carnaval nós tivemos autuações em flagrante. Pessoas foram presas por racismo, pessoas foram presas por homofobia, né? Teve gente presa por negar acesso a uma mulher trans ao banheiro. Então, eu acho que foi bem impactante e bem exemplificativo do que é a lei e do que pode e deve ser aplicado, né? A dinâmica do Carnaval é um tanto diferente do cotidiano, mas, enfim, nós tivemos respostas ali na hora bastante efetivas, né? No que realmente são essas questões e que as pessoas precisam entender que são crimes, sim. Não é questão de opinião, não é questão de religião, né, que muitas vezes são colocadas, né, como justificativa para. As pessoas precisam entender que são crimes e, sendo crimes, postos na lei a todos, né, é imposta a lei e todos devem se submeter. Perfeito. E estarem atentos, porque racismo é crime. Estarem atentos, exatamente. E doutora Ana Cristina está por aí, viu? Qualquer coisa. Ai, ai. Adoro. Mas me diga, além dessa atuação no Carnaval, vocês também estão presentes em outros eventos? Como é que tem sido nos demais, né, dias do ano? Porque a gente sabe que tem a sede, tem todo o trabalho centralizado ali, mas assim, nessas ocasiões, né, de eventos esporádicos, vocês também já se fazem presentes? Sim. E como é? Bom, do ano passado para cá, nós trabalhamos no Carnaval de Salvador, né, com os 3 postos. Trabalhamos na micareta de Juazeiro, na micareta de Feira de Santana e, mais recentemente, na parada LGBT, né? No sábado, na marcha, na própria sede da Coercide, no domingo, o ônibus da Polícia Civil, né, ficou aqui nas proximidades da Praça Castro Alves e fez esse atendimento ao público. Houve muitos registros? No Carnaval, sim. Micareta de Feira, alguns. Micareta de Juazeiro, não. E na marcha, não. Que bom. Na marcha, não. Eu acredito também, Cristiane, num outro fator, que normalmente a gente trabalha nos eventos, a divulgação, o falar, a questão do panfletar, do conversar, fazer o corpo a corpo com as pessoas, né? A gente faz essas divulgações e conversando, inclusive, com as pessoas. Olha, nossa campanha Racismo é Crime, diga não ao racismo. Posturas antirracistas, né? No Carnaval eu lembro que a gente fez a questão de colocar chamam de praguinhas, né? As praguinhas nas pessoas, nos transeuntes, nos foliões, né? E aquilo ali eu acho que chama as pessoas também, chama a atenção no sentido de que, olha, existe uma campanha, eu estou tomando conhecimento da campanha e está existindo a atuação dos órgãos policiais. Então, assim, tem um viés duplo, né, nessas ações, né, que eu acredito que são educativas, informativas e educativas. Com certeza. E também a divulgação disso, né? Trazer esse resultado, por exemplo, vocês fazerem as campanhas, mas também trazer esse balanço, principalmente na grande mídia, né? Para poder mostrar que existe uma atuação e o saldo disso, né? Mostrar que realmente vocês estão ali atentos e que não deixam passar nada. Não é para passar nada. Não é mesmo. Isso aí. Agora, deixa aí, antes da gente ir para o intervalo, que já deve estar pertinho do horário, mas os canais, né, de acesso com a Coercide, além de ir lá presencialmente na delegacia, existe um telefone que as pessoas podem também ligar para registrar a ocorrência, além do canal virtual. Sim. Enfim, quais são essas possibilidades? Bom, e-mail, coercide.pcba@pcivil.ba.gov.br. O telefone da gente é o 719-9637-8289. É um telefone celular, inclusive a gente recebe mensagens, né? Tem possibilitado a gente ter um contato muito bom com as pessoas, às vezes até de início, querendo saber, né, a forma de registrar, ou como se dirigirem à Coercide, ou às unidades, ou à delegacia virtual.
E temos um Instagram também, né, que acaba sendo também um meio de comunicação, que é o Coercídio PCBA, Coercídio PCBA, que é Instagram. Já está aí. Então, vocês já aproveitam, já acessam as redes, já vão conhecendo mais sobre esse trabalho da Coercídio, porque é de suma importância. Inclusive, eu lembro que há um tempo atrás, eu conversava no Mojubá com o antigo secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, e também com o professor Edivaldo Brito. E logo depois desse programa, houve essa reunião entre ambos e foi suscitada essa necessidade da gente ter uma DECRAD, né, que era um grande pedido, enfim, acerca da necessidade dessa delegacia específica para registro e acompanhamento dessas ocorrências. Na sua visão como delegada, que está à frente da coordenação, a Coercídio, ela supre essa necessidade de ter uma DECRAD ou não? Mais à frente, você acredita que a gente pode ainda ter uma DECRAD para registro dessas ocorrências e aprofundamento acerca desses casos? Como é a sua visão acerca disso? Você acha que ainda é necessário? Teremos. Opa! Não vou dizer quando, mas teremos. Até porque, Cristiane, é o seguinte, quando você tem uma delegacia, você tem uma definição territorial. Então, convenhamos, né, que uma delegacia, por exemplo, não supre a necessidade do Estado. Ela, certamente, quando né, foi inaugurada, ela vai ter uma delimitação territorial. Eu, da minha experiência, penso, por exemplo, ela poderia cobrir Salvador e região metropolitana, ok. Mas e as outras cidades do interior? Então, acredito que sim, que teremos, né? A questão da delegacia é porque a delegacia precisa de autorização legislativa, passa por todo um processo, né? Porque exige mudança, exige criação de cargos, né? E criação de cargos, demanda de despesa, enfim. Então, é um processo bem mais complexo do que o que foi a criação da Coercídio, né, que, digamos assim, houve uma arrumação interna dentro da Polícia Civil, que foi levada ao governador e que, né, autorizou mediante decreto. Mas não impede e não está esquecido, está nos planos sim. Só não vou dizer é hoje, nem amanhã, né? Primeiro que eu não sei, segundo que ainda soubesse, não poderia, né? As superioras hierárquicas a elas cabe, né? Essa função, mas enfim, não é uma coisa esquecida nem deixada de lado por conta da inauguração da Coercídio. Mas eu sempre falo assim, visto o que tínhamos, eu acho que a gente avançou muito. A Coercídio vai para além da função dela, eu digo sempre assim, a gente faz mais até do que o que a gente imaginava que iria fazer. Porque, por exemplo, hoje a gente tem uma missão interinstitucional. A gente conversa com os outros órgãos, a gente faz parte de redes. Então, temos uma rede, por exemplo, antirracista em questão. A Coercídio, o Ministério Público, a Polícia Militar, Defensoria Pública, a CEPROME, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Então, outros órgãos, né, que a gente trata sempre, faz encaminhamentos, vem encaminhamentos deles para a gente, vão encaminhamentos da gente para esses órgãos, né? E isso facilita bastante, inclusive, nas resoluções das questões relacionadas às vítimas, que nem sempre são somente questões de delegacia. Né? Vou dar um exemplo, se é uma situação envolvendo um terreiro, e que precisa de um apoio jurídico para ver a questão jurídica do terreiro, então a Coercídio não vai abraçar essa questão, vai abraçar a questão do racismo religioso, das ofensas, das agressões aos praticantes e ao espaço, né? Mas essas questões, então, a gente já chama os outros órgãos, né, para tomarem ciência e dentro de cada atribuição, dentro das atribuições de cada um, todos, né, participarem na resolução da questão. Acabam atuando como grandes parceiros nesse processo todo, né? Sim, com certeza. Maravilha, que bom saber que existe esse trabalho. Mas a gente vai fazer uma pausa para você que está aí assistindo o Azeviche. Vá beber sua água, vá dar sua relaxadinha, mas é coisa rápida, viu? Não demore não, que a gente vai voltar ainda conversando mais com a doutora Ana Cristina Carvalho, ela que atua aí à frente da Coercídio, está explicando um pouco mais esse trabalho para a gente. Vamos falar sobre a atuação dos profissionais, de cada profissional envolvido ainda nessa coordenação, mas tudo isso é daqui a pouquinho. Já já a gente volta com a Azeviche.
Hoje a gente vai falar um pouco da história de um baiano que pouca gente conhece, infelizmente, mas o nome dele é Juliano Moreira. Ele nasceu no dia 6 de janeiro de 1872, lá no século XIX. Nós aqui que moramos em Salvador, no nosso dia a dia do vai e vem, passamos sempre por um lugar muito conhecido por esse nome, que é a famosa Rótula do Juliano, que fica próximo ao Hospital Juliano Moreira, ali na região do Cabula 6, do Arenoso. Mas quem foi Juliano Moreira? Será que no nosso dia a dia corrido a gente pergunta sobre isso? Então a gente vai falar um pouco sobre ele no nosso quadro. Juliano Moreira, ele era um homem negro, médico, nascido no século XIX. Juliano Moreira ingressou muito cedo no curso de medicina da Faculdade de Medicina da Bahia, hoje, pertencente à Universidade Federal da Bahia, e foi um aluno brilhante. Ele seguiu pelo ramo da medicina, pouco estudado naquela época, lá no século XIX, que é a psiquiatria e a psicanálise, que a gente chama hoje. E ele desenvolveu diversas pesquisas. Só que Juliano, ao longo da sua trajetória, tanto acadêmica quanto profissional, ele não foi só genial nisso. Ele foi genial em enfrentar, na época, uma coisa chamada racismo científico, que era uma forma de racismo muito bem elaborado e desenvolvido dentro da universidade para comprovar determinadas teses de que a população negra era predisposta a determinadas questões, como o uso compulsivo de álcool, a bebedeira, a não gostar de trabalho, chamado de racismo científico. E aqui na Bahia, nessa mesma faculdade, nos corredores, onde ele foi aluno e também colega depois, tinha um cara chamado Nina Rodrigues, que a gente também conhece, que é nome aqui de instituição da nossa cidade. Era exatamente essa pessoa que desenvolveu muitas dessas teses racistas lá no século XIX. E Juliano provou que o tratamento psicológico de pessoas negras não tinha a ver com a patologia, que era efeito da falta de educação, falta de saúde, falta de alimentação, e que isso ia desenvolver perfis de doenças psíquicas. Ele também fundou e foi diretor durante muito tempo do Hospital Geral, o Hospital Nacional dos Alienados, como eram chamadas pessoas com deficiência mental na época, lá no Rio de Janeiro, e desenvolveu sérios tratamentos no campo de humanizar a saúde mental. Tirou o choque, que era muito comum, as violências físicas, o tratamento das pessoas de forma mais humanizada, arejada, com alas para o ar livre, e ele percorreu diversos países do mundo, representando o Brasil, inclusive, e dando palestras sobre a psiquiatria humanizada. Ele é considerado o inventor da psiquiatria. A psiquiatria hoje é repensada a partir de Juliano Moreira, dos seus estudos e da sua contribuição para a história do nosso país, especialmente a história dos negros, mas também, fica aí ligado, a história da medicina. A medicina não seria a mesma se não fosse esse querido Juliano Moreira, que vai morrer lá no século XX, mas muita contribuição deixou para nós ontem e hoje e para sempre. Esse é o nosso Juliano Moreira, que fica aí a dica de conhecer mais um pouco sobre ele. Pronto, minha gente, tá vendo? Já estou de volta com o nosso Azeviche, hoje conversando com a Cristina Carvalho, ela que é delegada da Polícia Civil, está à frente da Coercid, que é a coordenação especializada no combate, à repressão aos crimes de intolerância e discriminação, e está aqui explicando pra gente um pouquinho de como funciona, como se dá esse trabalho no dia a dia. A gente falou no bloco anterior um pouquinho sobre as capacitações, mas eu quero saber quantos profissionais estão envolvidos aí na coordenação e estão ali nesse trato do dia a dia. Vamos lá. Hoje a Coercid está com, além de mim, delegada, uma técnica administrativa, 3 investigadores e um escrivão. Uma equipe pequena, mas uma equipe pequena bastante eficiente. Alinhada? Alinhada. Como eu falei no início, eu digo, bom, só vem quem realmente tem interesse e aptidão para. A gente falou também das capacitações, do bloco anterior, que vocês realizam com uma certa frequência. Então, eu queria que você se aprofundasse um pouquinho nisso, porque a gente sabe que existe uma demanda muito grande, é uma queixa constante, em relação a isso. Há muitos profissionais que, às vezes, estão despreparados para receber essas pessoas que vão registrar uma ocorrência. Em casos de crime de intolerância religiosa, por exemplo, muitas vezes se atribui na ocorrência como briga de vizinhos e não se dá a tipificação correta. E isso acaba atrapalhando o andamento das investigações e dos casos em si. Então, explique para a gente como é que vocês fazem essas capacitações,
enfim, detalhe mais um pouco sobre isso, sobre essa periodicidade, os tipos de capacitações que vocês realizam e como, de fato, essa mudança na tipificação ajuda ou pode ser determinante para andamento ou estagnação de um processo. Ok, vamos lá. Como eu falei, nós inauguramos em março do ano passado. O ano passado nós fizemos capacitação em Vitória da Conquista, né? Cerca de 70 policiais de Conquista e região, né? Da Coordenadoria de Conquista, né? Dentro de uma programação da Academia de Polícia, Cadepol, né? Nós tivemos a disciplina Atendimento aos Grupos Vulnerabilizados, né? Que eu ministrei. Então, assim, o que é que a gente percebe muitas vezes? A questão de não digo desconhecimento, mas assim, a não afinidade muitas vezes com aquela legislação, com aqueles tipos mais específicos, né? Por isso que a gente sempre tem que estar fazendo atualização, né? Direito é mutante, sempre está tendo alguma novidade. E algumas coisas, né, que a gente colocava, por exemplo, alguns não sabiam que o enquadramento legal da LGBTfobia é pela lei do racismo. Então, muitas vezes eles falam das dificuldades. Poxa, doutora, mas a gente procura lá o crime de homofobia. Eu digo, não, você não vai encontrar o crime de homofobia no sistema, até porque é por equiparação do STF, não existe um tipo ainda específico, né, para a LGBTfobia, então a gente enquadra como racismo e coloca como a motivação homofobia. Isso é uma questão técnica, não é da gente. Então, assim, tem a questão do não afinidade com aqueles crimes, porque a gente sabe que, bem ou mal, muitas vezes, principalmente em delegacia territorial, os crimes mais comuns, furto, roubo, ameaça, dano, né? Então, quando vai para uma legislação mais específica, às vezes os policiais têm dificuldade no enquadramento. Então, a gente leva essa questão, mostra a legislação, né? Fala de casos, eu adoro citar casos, né? Então, a gente tem o cuidado de, nas capacitações, sempre levar ocorrências que já tinham sido registradas, né? E é uma dinâmica das capacitações que eu faço pessoalmente, que é sempre fazer um estudo de caso depois das explicações todas, para que eles façam a tipificação. E eu fico super feliz porque eles sempre acertam tudo. Eu digo, agora sim, agora eu posso voltar para minha casa em Salvador, porque vocês realmente entenderam. Então é isso, é a educação. Pensar que eu tenho 21 anos de polícia, imagine se eu tivesse passado os 21 anos de polícia sem fazer um único curso. Não existe. Então, tem que ter realmente essa preocupação e a educação vem da necessidade, das demandas que vão surgindo. Então, nós fizemos em Conquista, o ano passado só não foi, né, não tivemos mais, porque até o período eleitoral prejudica um pouco, porque vem outras demandas, a gente também é demandado para trabalhar no interior, enfim. Mas tivemos Vitória da Conquista, esse ano, no início do ano, tivemos Feira de Santana para a Micareta, um pouco antes da Micareta. Aliás, tivemos a capacitação para os servidores de feira e tivemos a capacitação online para a Micareta de Feira. Sim. Tivemos uma capacitação online e presencial para a Micareta de Juazeiro. Agora nós estamos nos preparando para a nova turma de policiais que vai ingressar agora em outubro. São mais de 700 policiais, entre investigadores, delegados e escrivães, que vão ingressar na Polícia Civil. E a Coercid não poderia ficar de fora, nós também teremos participação na capacitação desses novos servidores. Perfeito. No caso, então, a Coercid, no caso você, quando faz essas capacitações, não são só para os seus servidores da Coercid, sim para policiais que atuam em diversas delegacias do nosso estado, é isso? Os policiais que já atuam, né, que já trabalham, e os policiais que vão ingressar. Esqueci, inclusive, de dizer que recentemente, acho que em maio, nós participamos de uma capacitação de servidores que ingressaram, uma turma mais específica e que já concluiu, por sinal, acho que eles estão aguardando para serem nomeados, e nós participamos também do curso de formação deles. E é de suma importância, né? Falar Com dessas certeza. capacitações. Eu imagino que há uma mudança de paradigma para o próprio profissional, depois que passa por algum tipo de
de capacitação como essa, que ele tem o contato direto com determinados casos e se vê diante de certos conflitos que talvez antes de uma capacitação como essa ele não soubesse como lidar. Na prática, você já percebeu essa mudança de postura automaticamente? Era de um jeito, sei lá, o profissional que era, né, mais frio, Sim. talvez, no atendimento, e a partir dessa capacitação ele mudou completamente a postura? Sim, sim, nós já tivemos alguns resultados positivos, né? Vi depois, inclusive, através da imprensa, né? Quando vi, assim, não vou citar o exemplo, apesar de positivo, mas não vou citar, a postura adotada pelo delegado, pelos investigadores. Tive a curiosidade de ver a ocorrência, né? De ver o procedimento desde o início e ver a ocorrência, assim, eu digo, agora sim, né? Está devidamente tipificado. Então, é gratificante para a gente também. E tem uma questão, assim, que nas capacitações, eu gosto de informar o seguinte, olha, gente, não é uma questão de identificação moral ou pessoal, é uma questão de cumprimento da lei, né? Porque o servidor público, o policial, ele deve cumprir a lei. Então, assim, se ele é afeto, se ele tem uma simpatia pelas questões, que bom, que ótimo, porque ele vai assimilar o conhecimento com muito mais facilidade, com certeza. Mas se ele não é afim, né, afeto, é contra, tem as questões dele pessoais, né? Eu digo que você tenha, mas que isso não venha para o profissional. Então, a sua religião fica na sua casa e no seu local de culto, né? As suas questões em relação à LGBTfobia ou o que quer que seja, né? Você deixa também na sua casa, porque no local de trabalho nós somos servidores públicos, né? E a gente não é dado o direito de fazer interpretações pessoais, né, no tratamento dessas questões. A gente é dado o dever de fazer o devido atendimento, né, a correta tipificação, o correto encaminhamento, independentemente de minha crença, de minhas convicções pessoais. Isso também é sempre colocado, né, e informado também, não gosto de ser punitiva, mas eu digo sempre, a gente deve ter a função educativa, mas após a função educativa, se aquilo não funciona, pode haver a função punitiva, porque inclusive o servidor que deixa de fazer algo para satisfazer interesse pessoal, ele está prevaricando. Então, isso é crime, além da falta funcional. Então, eu mostro o bom, mas eu mostro também as consequências de um ato, né, do servidor que falha, consciente de que está falhando por conta de suas convicções pessoais, que não cabem ali naquele momento no seu ambiente de trabalho. Perfeito. Vamos falar um pouquinho das sanções, né? Para casos de crimes de racismo, LGBTfobia, os principais crimes que são acompanhados pela Coercide. Fala um pouco dessas sanções, porque tem muita gente que acha que é uma punição menor, enfim, não vai dar em nada, não vai dar em prisão. Fala sobre essas sanções, possíveis sanções. Injúria, racismo, a lei foi modificada no início do ano. Eu não sei exatamente, mas assim, a maioria passou para 3 a 5 anos. Então já não cabe mais um termo circunstanciado que as pessoas comumente diziam. Fui para a delegacia, a autora, o autor saiu antes de mim, né? Sem a possibilidade de lavratura de auto de prisão em flagrante, porque não cabiam, né? Injúria, por exemplo, a injúria racial, antes, né? Até antes de janeiro, a gente sustentava a lavratura de um auto de prisão em flagrante com base num entendimento do STF. Sim. A lei veio, mudou isso e disse, não, agora é assim, equiparado a racismo, né? 3 a 5, então não é mais a questão do entendimento do STF, né? E é passível, sim, de lavratura de auto de prisão em flagrante. A pessoa ser presa, no caso de flagrante, a pessoa ser levada à audiência de custódia, né? Sem pagamento de fiança, gosto muito de frisar isso, sem pagamento de fiança, né? Não existe mais a possibilidade de, vou pagar uma fiança na delegacia e vou embora antes da vítima, né? Por exemplo, não existe mais essa possibilidade. Em sendo lavrado o auto de prisão em flagrante, a pessoa vai para a audiência de custódia e na audiência de custódia é que o juiz vai decidir quais as medidas que vai tomar contra esta vítima, contra este autor. Perfeito.
Falando um pouco dessas audiências de custódia, a gente sabe que tem muitas críticas em relação a essas audiências, que os direitos humanos interferem muito. Nesse caso desses tipos de crime, de racismo, intolerância, discriminação, seja lá de que tipo for, né? Raça, religião, enfim. Há muitos casos de pessoas que cometem essas infrações, esses crimes, delas serem liberadas por ser considerado, talvez, um crime de menor potencial ofensivo ou alguma coisa do tipo? Como é que Não. funcionam essas audiências? Não. Para ser considerado de menor potencial ofensivo, só se houver a desclassificação. Digamos, numa situação, eu lavro um procedimento, faço um auto de prisão em flagrante e coloco lá, houve racismo e houve dano. Danos, por si só, seria um crime de menor potencial ofensivo. Mas eu fiz o flagrante. Então, na análise do meu procedimento, o juiz pode entender que não houve o crime de racismo e só persiste o crime de dano. Sim. Então, ali vai desclassificar para um TCO, como a gente chama, termo circunstanciado de ocorrência. Pode acontecer? Pode, mas normalmente não é o que acontece. O que é que acontece que pode dar essa sensação de, foi preso, 2 dias depois foi solto? A questão é uma questão processual, né? Quando a pessoa vai para uma audiência de custódia, o juiz tem que analisar a situação do preso, né? Tem bons antecedentes, nunca foi preso, tem residência fixa, né? Se tem condições de ser liberado, se não há requisitos para a decretação de uma prisão preventiva, ele vai ser solto, com certeza. Ele vai ser solto, mas não é solto assim, tchau, não volte mais, não faça mais isso. Normalmente é solto mediante condições. E aí a lei, né, que veio em janeiro, ela fala de algumas medidas cautelares mais específicas. Inclusive no Carnaval, num dos casos que a gente atuou, né, que foi um auto de prisão em flagrante de uma turista do Piauí, né? Esse foi feito por mim. Que bom, aqui ganhou a mídia, ganhou destaque nacional. Então, nesse caso, eu achei bem interessante, porque o juiz eu não lembro bem, estava bem inteirado com a lei e viu, né, que existem outras medidas que podem ser aplicadas nesse caso. Então, assim, como se tratou de um fato ocorrido no carnaval, num evento público, uma das medidas, inclusive, para a autora, foi proibição de vir ao Carnaval de Salvador por 3 anos. É uma medida. Então, em se tratando de locais, eventos, existe essa possibilidade da proibição de frequentar o local por até 3 anos. Não pode ser uma pena de tudo. Mas 3 anos, eu digo, bom, é um tempo, né? E vamos pensar também que não existiria uma pena ad eterno para a pessoa nunca mais ir naquele lugar. Não tem como. Mas eu acho bastante efetivo, né? Porque é uma coisa bem específica. Olha, se nessas situações você teve uma conduta racista, LGBTfóbica, então, além das outras, não é só essa medida, além das outras medidas, além de responder o processo, que vai até o final com a aplicação de pena, você, durante o período de 3 anos, não vai frequentar o ambiente onde você praticou o crime, no caso, o carnaval. Maravilha, que ela aprende a lição. Ela e tantas outras, né? E tantos outros. Por aí. Falando ainda dessa atuação de vocês, a gente sabe que também existe um papel importante e que deve ser levado em consideração, que é o papel da mídia, né? Eu venho falando aqui que é importante dar notoriedade, divulgar esses casos quando eles acontecem. Na sua visão, essa atuação da mídia, esse acompanhamento por parte da mídia, acaba sendo mais positivo ou, em determinados casos, acaba atrapalhando o trabalho de vocês? Como é que você considera? Olha, eu gosto da divulgação, sim. Porque eu digo assim, eu muitas vezes digo assim, mas tá demais, estão acontecendo muitos. Eu digo, olha, talvez não, talvez os casos estejam vindo à tona, né? Primeiro porque os órgãos estão se fortalecendo, estão se colocando nesse sentido de denunciem. E, assim, muitas vezes a gente tendo que lidar com o descrédito das pessoas, sim, que eu acho compreensível, sim, né? E digo sempre, olha, a gente não vai resolver a questão do racismo, né, na sua questão, na sua demanda, mas a gente está contribuindo para que essas condutas diminuam, pelo menos, né?
porque o nosso racismo é desde 1500, desde a nossa formação. Não é um racismo, não é uma criação, é uma estrutura, né? Como dizem, é estruturado e estruturante. Está aí, está posto e dificilmente vai ser diminuído, digamos assim, se as pessoas não tomarem atitudes. Talvez por isso as coisas tenham sido mais mostradas e eu acho positivo, sim. Acho positivo, inclusive, quando a imprensa também nos pergunta, e essa situação é nosso papel, né? De forma respeitosa, mas cada um tendo a ciência de que cada um tem a sua atribuição. Sim. Então, se a nossa é tomar conhecimento, às vezes a gente faz busca ativa, né? Tipo, saiu na mídia, eu fico, eles estão ali, eu digo, cadê, veja aí essa ocorrência, cadê, não foi registrado, e já teve situações da gente saber através da mídia, e a pessoa não ter registrado, por exemplo. E aí? E aí a gente procura saber, opa. Vai atrás da pessoa? Sim, por que não? Boa. Oh, amigo, você botou na imprensa e não quer a solução jurídica, vamos tentar, sim, vamos. Já que já foi exposto, né? Eu entendo também, muitas vezes, a pessoa querer expor, né? Porque, enfim, são casos e casos, assim, absurdos, né? E cada um sabe da dor que tem, né? Mas a gente chama também para dizer, olha, vamos fazer a medida jurídica legal, vamos, né? Mostrar que existe esse outro caminho, né? Porque às vezes a pessoa está tão ali envolvida na situação, às vezes ficou tão injuriada, com raiva por ter passado por aquilo ali, que nem pensa nessa necessidade do registro da ocorrência, que também é um norte para o trabalho de vocês, né? Eu acredito que quando o registro da ocorrência, além de servir para vocês fazerem um balanço de toda a atuação de vocês, do balanço do número de casos que vocês acompanham e tudo mais, serve também para traçar esse mapa, né? De onde estão tendo mais ocorrências, enfim. Eu acho que é importante a gente falar para as pessoas dessa necessidade, dessa importância, de fato, de se registrar as ocorrências. Cristiele, e só complementando o que você está falando, você iniciou falando assim, nós não temos ainda uma delegacia. O que é que justifica a criação de alguma coisa? A demanda. Se eu não tenho demanda, se eu não tiver dados para mostrar para a minha gestão, para o secretário, para o governador, para os órgãos, né? Ele vai dizer, nós temos outras prioridades, porque a gente sempre tem prioridades, né? A gente lida com orçamento público, com dinheiro público, é tudo muito apertado, mas eu tenho que dizer, nós temos a necessidade sim, porque nós temos tantas ocorrências. Se em vez de eu tenho 10 ocorrências, podendo ter 100 ou 1000, né? Então, se eu tenho 10, vai dizer, não é importante, mas não é prioridade. Agora, por exemplo, então a gente sempre fala nisso, até para a gente entender, né, o que a gente tem em termos de intolerância e de discriminação nas nossas questões, né? São muitos casos, né, doutora? São. De capital e interior. Eu tenho observado algumas ocorrências, de vez em quando eu entro aleatoriamente, assim, para ver, e estão sendo bem encaminhadas no interior, eu vejo bastante, estão sendo bem encaminhadas, estão sendo tipificadas, os colegas estão fazendo bem de acordo. E estou vendo que as pessoas estão procurando, e precisa realmente, né? O que menos a gente tem de ocorrências, e me chamou a atenção a curiosidade, é das pessoas com deficiência, por exemplo. E eu vejo, assim, questões absurdas, né? A questão de abandono, abandono do PCD em maus tratos, abandono, né? E falo sempre, eu tenho procurado falar, que eu digo assim, talvez seja uma questão de não conhecimento. A Coecid, eu acho que fica mais vinculada não, a imagem da Coecid fica mais ligada a questões de racismo e LGBTfobia, né? Mas eu digo, a gente tem que falar também das pessoas com deficiência, por exemplo, que nos procurem para registro, né, e para que a gente também possa fazer os acompanhamentos. Com certeza. Então, deixe aí, mais uma vez, os canais, os meios das pessoas chegarem até a Coercid, para que elas se encorajem cada vez mais em registrar essas ocorrências. Certo. O telefone de contato é o 719-9637-8289. Temos o WhatsApp, a gente sempre está vendo as mensagens. É um meio bastante efetivo para a gente, né, inclusive fazer orientações.
Temos o e-mail da Coecid, coecid.pcba@pcivil.ba.gov.br. E temos também o Instagram, que também tem sido um meio, né, de comunicação. A gente recebe muitas mensagens, muitos directs. Coecid PCBA, o nosso Instagram. Maravilha. Tá aí, ó, todos os meios, todas as formas de você entrar em contato com a Coecid para registrar sua ocorrência. Não esqueça que também existe a possibilidade da delegacia virtual para registro de todo e qualquer tipo de ocorrência. Isso é importante a gente registrar, frisar sempre para que ninguém deixe de registrar uma ocorrência. Nosso tempo já acabou. Que a gente ainda vai assistir ao nosso perfil Azeviche, não podemos deixar de passar, mas eu quero agradecer demais a sua participação aqui, doutora. Esteja à vontade para comparecer sempre aqui ao Azeviche para divulgar seus casos. E quando surgir a DECRAD, que ela se tornar realidade, venha lançar aqui com a gente, com viu? certeza. Para fazer esse anúncio aqui para a gente. Com certeza. Tá bom, muito obrigada pelo convite e obrigada pelo espaço, né, para que a gente possa falar da Coecid e do trabalho que a gente desenvolve. Perfeito, perfeito. E você que está aí acompanhando a nossa programação, não saia daqui da TV Câmara de Salvador. Lembre que esse programa também fica disponível lá no YouTube. Só é você procurar a TV Câmara de Salvador e também acesse o nosso Instagram, TV e Rádio Câmara de Salvador. Vou ficando por aqui. Lembre que toda segunda-feira também tem Azeviche novo a partir de 1 da tarde. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.